Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Liciane Traverso com mais um Tela Jurídica para vocês. Hoje nós vamos abordar a responsabilidade civil, que é um tema tão comum no nosso dia a dia, na realidade da sociedade, porque nós vamos falar de quê? De dano. A responsabilidade civil, ela tem previsão nos artigos 927 a 954 do Código Civil. Como noção geral, nós vamos ter a necessidade de reparação pelos danos sofridos. É um tipo de obrigação. Exprime essa ideia de restauração do equilíbrio. Imaginemos que na sociedade as pessoas estejam agindo e interagindo. Toda vez que o dano incorrer, haverá a obrigação, a necessidade de reparação desse dano. Para quê? Para voltar ao status quo ante, para redimir dos ataques jurídicos sofridos. E essa reparação, ela não é só moral, ela também pode ir no aspecto material. E aí é importante a gente saber que a responsabilidade civil ela é estudada sobre dois primas. Um que é sobre a responsabilidade contratual, que é aquela decorrente de uma obrigação primária que fora descumprida. Aí essa responsabilização civil ela é secundária e obrigará o agente a ressarcir os prejuízos causados pelo seu inadimplemento. A segunda modalidade é a responsabilidade extracontratual ou também chamada de responsabilidade aquiliana, que tem previsão nos artigos 186, 187 e 188 do Código Civil. E aqui ela decorre de lei, de descumprimento, de ato ilícito da violação de dever legal de não causar dano a outrem e que vai ensejar a reparação dos prejuízos causados. Então essas são as duas previsões que nós temos para a responsabilidade civil. Uma que decorre justamente pelo descumprimento, pelo inadimplemento de um dever que foi previamente estabelecido pelas partes, que é conhecido pela responsabilidade contratual, e o outro que é conhecido pela responsabilidade aquiliana. É aquela que a lei estabelece o que fazer, como fazer, e pelo descumprimento, ou seja, pela violação, pela prática do ato ilícito, vai gerar a responsabilidade civil de reparar esse dano. E é importante fazermos também algumas distinções, tá? Mas antes delas, vamos ver uma coisa muito importante que se chama fundamento do Instituto da Reparação Civil. A base é o quê? Ressarcir, voltar ao status quo ante, o prejuízo causado à vítima. E nós vamos ter duas funções para essa reparação civil. Uma função é a preventiva, que tem diversos dispositivos legais, como 497, 499, 500, todos do CPP. Também nós vamos ter lá no Código de Defesa do Consumidor, evitar que o nome seja incluído indevidamente no Serasa, né? Lá nas questões dos lojistas. Não é Serasa, não. Como é que fala o trem, Daniel? Então, um dos exemplos aqui na função preventiva, evitar que o nome da pessoa seja incluído indevidamente no SPC. E a função reparatória mesmo é o ressarcimento, tanto material quanto moral, pelo dano causado. Dessa responsabilização, a gente pode atribuir duas funções, dois princípios muito importantes, que é a dignidade da pessoa humana. Aquela pessoa que teve um bem e sofreu, foi lesionada na sua dignidade, ela tem o direito de ser ressarcida, até para voltar à sua harmonia, seu equilíbrio, a sua dignidade. E o da patrimonialidade, aquele que atingiu, alcançou, depreciou
alterou de alguma maneira, de forma negativa, o patrimônio de outrem, tem o dever legal de ressarcir. E é importante, então, nas próximas telas jurídicas, vamos tratar de distinções de suma importância para o estudo da responsabilidade civil. Leiam os artigos todos que nós elencamos aqui nesta aula, para que vocês possam compreender a essência, ok? Fiquem com Deus. Até a próxima tela jurídica.